Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Valcileide Malta e estarei com vocês então ministrando aí sobre o que mesmo? Vamos à nossa cartela? A aula de hoje é a de número 13. O objeto de conhecimento é dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas por meio da análise, identificação e associação dos termos de uma progressão aritmética, a famosa PA, a uma função afim. E o detalhamento, progressões aritméticas, PA. E nessa aula nós vamos nos concentrar na soma dos termos de uma PA. Vamos então iniciar a nossa aula. Vamos então lembrar o que é uma PA, uma progressão aritmética? Para isso, eu trouxe uma PA bem simples para que a gente possa lembrar aí o conceito e determinar aí algumas nomenclaturas, que a gente usa para definir. Vamos então à nossa primeira cartela? Temos aí uma progressão aritmética. Ela tem apenas 4 termos e esses termos são chamados de A1, A2, A3 e A4. Essa é uma sequência numérica, tá? Porque uma PA é uma sequência numérica. Mas como assim? Qual é o conceito mesmo? Uma progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante. E essa constante é chamada de R, que é a razão da PA. Então, se é sempre somando, significa que 5 mais algum número dá 7, mais algum número dá 9, mais o número dá 11. Qual é a razão, então, dessa PA aqui como exemplo? Ora, a razão é 2, porque 7 menos 5 é igual a 2, ok? Então, aqui nós temos uma PA de 4 termos. Até aí tudo bem, vimos isso, já vimos o conceito. E o que mais? Mas agora eu tenho uma pergunta muito importante para vocês. Qual a soma dos termos dessa PA? Então, atenção aqui na tela. Antes de você responder, você pode estar pensando aí então comigo. Mas professora, para que eu preciso somar os termos de uma PA? Vai ser necessário mesmo? Então, olha lá, suponha que você a cada semana guarde esse valor. E a cada semana você vai aumentando R$2. Então, depois de um mês, 4 semanas, quanto você vai ter guardado ou você vai ter investido? Ora, é fácil, professora, só são 4 termos. Então, eu vou somar esses termos, certo? Então, vamos começar essa soma? Ora, vou começar de trás para frente porque eu já sei que 11 mais 9 é igual a 20, ok? Então, vamos conferir na nossa cartela. E 20 mais 7... vai ser igual a 27. E 27 mais 5, então a soma eu indico por S. A soma dessa PA, que tem 4 termos, a soma desses 4 termos é igual a 32. Ora, ficou simples. Por quê? Porque eu tenho apenas 4 termos, certo? Mas existem alguns casos, como vocês já observaram, que a PA não tem apenas 4 termos. Tá? Então, quando for uma PA que tem vários termos, ou existem ali valores que não dá para somar tão fácil assim, então o que você faz? E aí, eu vou trazer aqui a história de um matemático muito importante, que é o Gauss, o famoso Gauss. Por quê? Porque quando Gauss ainda era criança, ele fez algo para somar uma sequência, uma PA. E a partir disso, nós temos uma fórmula para gerar, então, aí a soma dos termos de uma PA. Então, muita atenção agora ao VT. Carl Friedrich Gauss, matemático alemão, foi o primeiro a somar os termos de uma PA, sem precisar somar todos os termos um por um. E isso ele fez ainda criança. Conta-se que Gauss, ainda no ensino primário, resolveu um problema passado pelo professor que queria manter a turma ocupada por um bom tempo. O professor mandou os alunos somarem todos os números que aparecem na sequência de 1 até 100.
Para surpresa do professor e de toda a turma, Gauss, em pouquíssimo tempo, terminou e falou o resultado: 5.050. Foi o primeiro a terminar e o único a acertar. Veja como ele resolveu esse problema de forma bem simples. Gauss, olhando para a lista de números, percebeu que somando o primeiro com o último, obteria 101. Somando o segundo com o penúltimo, também teria o resultado 101. E assim por diante. Como a soma de todos os pares de termos equidistantes dos extremos resultava em 101, Gauss observou que, somando-os, obteria 50 resultados iguais a 101. Então, para chegar na resposta, ele só precisou multiplicar 101 por 50 para encontrar o resultado 5.050. Na época, não havia o conhecimento de PA como há hoje, mas Gauss, por meio de seu feito, deduziu a expressão da soma de uma PA, isto é, o primeiro termo da sequência somado ao último possui o mesmo resultado que o segundo somado com o penúltimo e assim por diante. Logo, podemos escrever a expressão: a soma de n termos de uma PA é igual à soma do primeiro termo com o enésimo, multiplicado pela quantidade de termos, sendo dividido por 2. Olha então aí a expressão da soma de uma PA. Então, o que foi que Gauss fez? Você precisa apenas somar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, e aí você vai multiplicar isso pela metade dos termos, né? Porque se você está somando aí de 2 em 2, então você vai ter a metade dos termos. Como assim, professora? Olha o exemplo que nós trouxemos aqui. São vários números, certo? Se você for fazer a soma de todos esses números aí, um por um, vai demorar, certo? Por quê? Porque são vários. Nós temos aí do número 20 até o número 35. Pela expressão que Gauss gerou, né? A partir daquele momento, lembrando que isso daí é uma história, tá? Então, o que ele fez? Para fazer essa soma, nós vamos somar o primeiro, tá? Que no caso aqui é o 20, ao último termo. Então, nós temos quantos termos aqui de 20 até 35? Nós temos quantos termos? Ora, temos aqui 4 linhas e 4 colunas. 4 vezes 4, eu tenho 16 termos. Então, o último termo aqui, ó, é o A16, ou seja, 16º termo. Então, soma primeiro com o último. 20 mais 35 é quanto? 55. E eu vou fazer isso também com o segundo, que é 21, e o penúltimo, que é 34. Porque somando os dois também eu vou ter o mesmo valor, 55. Ou seja, se eu for somar aí aos pares, significa que sempre vai ser o mesmo valor, 55. Então, Gauss percebeu isso. E o que ele fez então? Eu sei que somando de 2 em 2, nessa ordem eu vou ter, então, aí o mesmo valor. Então, eu apenas multiplico pela quantidade deles, né, que são 16, dividido por 2. Ou seja, se eu for somando de 2 em 2, na hora de multiplicar, eu vou multiplicar por 8, certo? Porque é metade de 16. Como assim, professora? Agora sim nós temos aí a expressão da soma. Então, eu vou resolver aquele cálculo ali, certo? E como que a gente resolve? Para ficar de forma mais organizada, então, vamos primeiro aqui lembrar qual é a expressão da soma de Gauss, que é exatamente isso que nós fizemos aqui, tá ok? Então, vamos lá? Próxima cartela diz assim, ó, a soma dos termos de uma progressão aritmética pode ser calculada pela expressão Sn, que é a soma de n termos, vai ser igual a soma do primeiro com o último, né, tá? Com o enésimo termo, vezes a quantidade de termos, que é o n dividido por 2, tá? Então, aqui estão a definição, tá? De cada uma dessas nomenclaturas. Essa é a expressão que nós iremos utilizar e nós já iniciamos ali com aqueles termos, tá? Com os 16 termos. Substituindo, então, nessa expressão, nós vamos chegar ao cálculo. Substituindo Sn, são quantos termos?
Ora, são 16, então será S16, a soma de 16 termos. Primeiro termo com o último, nós já sabemos aqui, ó, vai ser 20 mais 35. Nós já até fizemos essa soma. Quanto que deu essa soma aqui? 20 mais 35 é igual a 55, certo? Vezes N termos, ou seja, 16, tudo isso dividido por 2, porque lembra que eu estou somando de 2 em 2, então multiplico pela metade. Agora sim, vou só resolver. Chegamos na expressão que já tínhamos antes. O que eu faço aqui? 55 vezes 16 vai ficar aí uma conta, um número enorme, certo? O que a gente faz então? Vamos utilizar recursos matemáticos. Multiplicação e divisão a gente pode fazer junto. Então, 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 é 8. Agora ficou mais simples, certo? Porque 8 vezes 55 é igual a 440. Então, a soma daqueles 16 termos, né, que é uma PA, é igual a 440. E nós temos aqui a descrição da PA. A gente não precisa escrever todos os termos. A gente escreve alguns termos, coloca aqui reticências até o último termo. Ok? Entenderam? Compreenderam aí como que a gente usa, então, a soma de uma PA? Então, usando a expressão, fica mais simples quando trata-se de muitos termos, tá? Então, se você tem ali grandes valores, então você vai utilizar a expressão, porque a expressão facilita aí a soma, tá ok? Então, perceba também que na expressão da soma, você não precisa da razão. O que você vai precisar para calcular a soma da PA? Apenas do primeiro termo, do último, e você vai precisar também saber qual a quantidade de termos, tá? Você está pedindo a soma de 20 termos, então você vai precisar ali pegar o primeiro e o 20º, tá? Não precisa da razão. Entenderam? Então, lembrem aí, anotem, não esqueçam. Soma da PA, primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Tá ok? Aí, para vocês fazerem as anotações. Caso forem números, a quantidade de termos for reduzida, como o nosso primeiro exemplo, então aí vale a pena você fazer a soma normalmente. Tá ok? Vamos continuar então aqui na nossa cartela. Atenção, porque nós temos também aqui que lembrar que a nossa, para a gente lembrar e também para que a gente possa exercitar essa percepção da PA e da soma dos termos, você também tem que entender a interpretação de um problema. Por isso que nós trouxemos aqui um exemplo bem prático para que a gente possa aí solucionar. Então, atenção agora, prestem muita atenção para que depois a gente faça aí as anotações dos dados de um problema. Então, observe o nosso VT com uma situação problema para vocês. Um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira, 14 na segunda e 16 na terceira. As demais fileiras se compõem na mesma sequência. Sabendo que a última fileira possui 50 poltronas, quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas? Compreenderam, então, o nosso problema, a nossa situação? Então, quantas fileiras? Essa é a pergunta. Quantas fileiras ali são necessárias para que caibam 620 poltronas? Ora, existem duas formas de você resolver esse problema. Então, para que a gente possa resolver, vamos colocar aqui na cartela essa situação em texto, tá? Então, acompanhe aí comigo. Temos aí, então, quais dados? Nós temos aí que cada fileira é formada aí a partir da segunda com uma soma de duas. Então, atenção, a primeira tem 12 cadeiras, certo? Poltronas. Ou seja, o meu A1, primeiro termo, é igual a 12. 14 na segunda, 16 na terceira e assim por diante. E a última, que eu não sei qual é, vou chamar de AN, ela tem quantas poltronas? 50.
E a pergunta é o quê? Quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas? Ou seja, eu não sei quantas fileiras tem. Ou seja, eu preciso encontrar qual o valor de N. Quantos termos tem a PA? Porque se as fileiras estão em forma de PA, eu preciso saber qual o número de termos dessa PA, certo? Eu já sei quais são os termos. Começa com 12, depois 14, depois 16, mas eu não sei quantas tem. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente sabe que o total são 620, então a gente pode utilizar a soma de uma PA, a soma dos termos de uma PA, para descobrir qual o valor, né, desse N, ou seja, do número de fileiras desse teatro, ok? Então vamos aqui melhorar e vamos organizar, fazer um passo a passo aqui com vocês. Atenção! Então nós temos aí os dados. Sabemos que o primeiro termo é 12. Sabemos que a razão é igual a 2. Por quê? Porque o problema já disse, né, que é aumentando aí. Então, se a primeira é 12 e a segunda é 14, então a razão só pode ser 2, está somando de 2 em 2. O último termo, 50. A soma dessas fileiras, né, desse teatro é igual a 620 poltronas. Então, a gente precisa descobrir o N. Usando a soma, a gente pode encontrar, certo? Então, vamos utilizar a soma da PA para descobrir, então, qual o valor de N. Porque na soma da PA, lembra? Na soma da PA tem o número de termos. Porque a soma da PA é o A1 mais o AN vezes a quantidade, né, desses termos do N dividido por 2. E agora a gente vai só substituir esses valores que o problema, né, a situação já nos deu. Substituindo aqui na expressão da soma, nós temos que a soma, já sei quantas fileiras tem no total, 620. O primeiro termo é 12, o último termo, 50. Somando então 12 mais 50, eu tenho quanto? 12 mais 50, isso é igual a 62. E esse 2 aqui, professora, o 2 que está dividindo, vem para cá o quê? Multiplicando. Por isso que aqui está 2 vezes 620. É igual a 62N. Ora, eu vou fazer 2 vezes 620? Não. Por quê? Porque eu estou observando que aqui do outro lado tem 62. Então, eu sei que na multiplicação passa dividindo. Então, a gente vai deixar aí porque a gente vai simplificar. Lembra? Então, olha só, porque simplificando ambos os termos, ó, 620 por 62, eu sei quanto que dá. Dá quanto? Dá 10, certo? Ou seja, 62 que está multiplicando passa dividindo. E aí você repete o 2, 620 por 62 é 10. Olha como facilita aqui o cálculo, porque 2 vezes 10 é igual a 20. Esse teatro, então, ele possui 20 fileiras. E essas 20 fileiras possuem um total de 620 poltronas. Tá certo? Então, se você quiser multiplicar aqui 2 vezes 620, não tem problema. E depois dividir por 62, você vai chegar ao mesmo resultado. Mas a gente pode utilizar artifícios matemáticos aí para facilitar o nosso cálculo, ok? Professor, existe só essa forma de resolver? Não, porque acompanhe aqui comigo o raciocínio. Ele quer saber quantas fileiras há nesse teatro, certo? Para que tenha um total de 620. Se ele quer o número de termos, existe uma outra expressão que a gente também pode encontrar o número de termos, não é? Ou seja, o termo geral da PA também pode ser usado para resolver essa situação. Porque lá no termo da PA, na expressão do termo, você tem lá o número de termos, não tem? Porque é A1 mais N menos 1 vezes a razão. E como ele deu a razão, tem o primeiro termo, então você tem todos os valores. E ele também disse qual seria esse AN. Ele disse que a última fileira tem 50 poltronas. Então, a gente pode utilizar também o termo geral da PA. É o que nós vamos fazer agora. Acompanhe aqui na nossa cartela. Observe, então, que a outra forma é o termo geral, certo? Porque no termo geral, eu tenho a N
que é o termo que eu quero encontrar, vai ser igual ao primeiro termo mais n menos 1, n é o número de termos, vezes r, e o r é a razão. E eu tenho todos esses dados, a questão me forneceu. Eu tenho que o AN, eu não sei qual é o N, mas eu sei que a última fileira, que é o AN, tem 50 poltronas. Isso é igual ao primeiro termo, 12, mais, aqui eu vou descobrir quem é o N, tá? Mais N menos 1 vezes 2. E agora, isso é uma equação, o que a gente faz? A gente vai isolando a variável é N. O que eu faço então aqui para isolar esse N? O 12, tá somando, vem para cá o quê? Subtraindo para o outro lado. Então vai ficar 50 menos 12. 50 menos 12 é igual a 38. E o que eu faço para isolar aqui novamente? A variável 2 está multiplicando, vem para cá o quê? Dividindo. Então eu tenho 38 dividido por 2. E 38 dividido por 2 é igual a 19. Já encerrei? Não. Isola a variável, deixa aqui o N sozinho. Então, se o menos 1 está aqui, ele vem para cá somando 19 mais 1. Então, N é igual a 20. Ok? Então, essa é a outra forma nesse problema para que você encontre, então, aí o termo, né, a quantidade de termos de uma PA. Existe também uma outra forma de você resolver problemas. Em algumas situações, em algumas questões, vai ser necessário você encontrar o termo para depois somar, tá ok? Então, muita atenção nessa hora, porque ele vai pedir a soma, mas você não tem, por exemplo, o último termo. Então, você calcula o último termo, tá? Que é a quantidade que ele está pedindo ali para você somar. E como que você calcula esse termo? Pelo termo geral da PA, que é essa última expressão que nós usamos aqui. E depois, você faz a soma da PA, tá ok? Então, em algumas situações, isso será necessário. Vou deixar aí para vocês novamente a cartela para que vocês possam acompanhar e fazer as suas anotações, tá certo? Então, lembrando aí, soma da PA, que você precisa para a soma da PA, vamos voltar à cartela anterior. Para a soma da PA, você precisa do primeiro termo mais o termo que está pedindo, tá? A soma, se for soma de 20, então vai ser do 20º termo, se for soma de 10, vai ser o 10º termo, vezes o N, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Tá ok? Sabendo disso, então, nós vamos agora trazer aqui um mapa para que você possa ir acompanhar todos esses dados aí de forma geral de uma PA, que é uma sequência numérica. O que é? Mas por que ela tem um nome especial? Progressão aritmética. Por quê? Pela definição, nós temos que a PA é toda sequência em que, somando uma mesma constante a cada termo, obtemos o termo seguinte. E essa constante tem um nome especial, ela é chamada de razão e ela é indicada por R, tá ok? Próximo aí, vamos continuar para deixar bem bonito esse mapa. Temos aí a razão, que é indicado pela letra R, como eu falei, que é o termo que é somado a cada um, tá, dos elementos dessa PA. E o que mais, professora? Nós temos a classificação também de uma PA. Já que ela está sempre somando, mas você pode somar por um número negativo, lembra? Então, por isso que nós temos essa classificação aí, ó. Quando a razão é maior que 0, ou seja, quando ela é um valor positivo, ela é uma PA o quê? Crescente. Os valores estão aumentando. Quando a razão ela é menor que 0, ou seja, um número negativo, o que vai acontecer com essa PA? Ela vai decrescer, certo? Ela vai caminhar para os negativos, então ela é chamada de PA decrescente. E quando a razão for exatamente igual a 0, é chamada de PA constante, tá ok? E nós aprendemos aqui também algumas expressões. Então, primeiro, a razão. Como a gente encontra a razão de uma PA? Se nós temos ali os termos dela, você não precisa de todos para descobrir a razão. Basta você subtrair o termo adiante pelo anterior. Então, você vai fazer a subtração e você vai encontrar essa PA. Então, a gente diz que a razão é igual a N
menos a n menos 1, um termo menos o anterior, tá ok? Também aprendemos aqui que você pode encontrar o termo geral de uma PA. Então, se eu quero saber, por exemplo, o 15º termo de uma PA, eu não preciso ir somando de um por um até chegar no 15º. Eu tenho uma expressão que você chega direto, né? Já que a razão sempre é a mesma, então a gente vai usar essa expressão. A n, que é o termo geral de uma PA, é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Para achar o termo geral, você precisa do primeiro termo e do que mais? E você precisa da razão, tá ok? E aí você pode descobrir aí qual termo que você precisar da PA, se você tiver esses dados aí, certo? Também nós vimos que é necessário, em alguns casos, somar uma PA. Como a gente viu no exemplo do teatro. Quantas poltronas tem nesse teatro? A gente pode fazer isso calculando, né? Fazendo a soma, porque as fileiras estavam em PA. E o que você precisa, né? O que a gente precisa para calcular a soma? A expressão é dada pelo seguinte: a soma de n termos é igual ao A1, que é o primeiro termo, mais a n, que é o enésimo termo, vezes, não é razão, vezes n, que é a quantidade de termos dividido por 2. E aí você lembra aí do quê? Você lembra lá que isso Gauss fez sem saber, né? Porque antes não tinha esse conhecimento de PA, mas ele calculou aí a soma de 100 números, certo? E ele fez utilizando esse raciocínio que nós conhecemos hoje como a expressão da soma de uma PA. Então, lembrando também que pode haver problemas em que você vai usar as duas e as três expressões, tá? Porque pode haver um problema que peça a soma dos termos, mas ali você não sabe qual é o último termo. Então, você vai precisar usar o termo geral para depois substituir ali na soma geral, né? A soma dos n termos de uma PA. Então, muita atenção aí, porque você precisa primeiro entender qual é o comando da questão. Por isso que nós resolvemos aqui alguns exemplos na nossa sala de aula. Compreenderam, então, o que é uma PA? Progressão aritmética, e a gente chama aí, então, de PA. Tá ok? Eu agradeço muito a atenção de vocês e nós vamos finalizar a nossa aula por aqui. Até uma próxima!